vazão média utilizada no período úmido nos últimos anos. Então, aqui a vazão média de 2017 a 2018, 2018 a 2019 e 2019 a 2020. Então, vejam que a gente comparando os 3 períodos, houve um aumento da vazão média utilizada a cada período que passou, né? Então, no início foi 3, depois passou para quase 3,4 metros cúbicos por segundo, e agora, esse ano, a média foi de 4,1 metros cúbicos por segundo. Um outro pedido do Alexandre foi para trazer o volume utilizado em hectômetro cúbico mês a mês, comparando esses 3 períodos. Então, período úmido de 2017 a 2018, 2018 a 2019 e 2019 a 2020. Vejam que aqui, no mês de março, abril, maio, inclusive também aqui no mês de janeiro, o período de 2019 e 2020 foi um período que teve volumes utilizados maiores do que os outros. Se a gente comparar, até justifica, vamos dizer assim, aquela média que eu mostrei, que foi maior em relação aos últimos períodos, né? Então, a gente vê que realmente ficou mais seco e a gente precisou utilizar mais água do que os outros períodos. Se alguém tiver alguma pergunta depois em relação a esses gráficos, eu posso detalhar melhor. Aqui, esse gráfico é da afluência do sistema Cantareira. Então, a linha em vermelho, ela mostra o que está acontecendo aqui no ano de 2020. E aí, no mês de abril e maio, a gente vê que ficou muito próximo das mínimas, das vazões, afluentes mínimas já registradas no sistema Cantareira, que no caso foi no ano de 2014. E essas vazões, elas estão bem abaixo da média da série histórica, que é essa aqui em azul. Agora no mês de junho, mas são poucos dias, né, mas houve uma elevação até por conta da ocorrência de chuva, né, porque esse gráfico está atualizado. E por último, esse gráfico ele mostra então um balanço entre volume afluente e volume defluente no sistema Cantareira, então, e como isso influencia na variação do volume armazenado do sistema Cantareira. Vejam que desde março a gente está com a defluência maior do que a afluência. Agora, no começo de junho, que começou a mudar um pouco, exatamente por conta das chuvas, então a afluência começou a ficar acima da defluência, né? Então, seria um saldo, vamos dizer assim. A gente estava num saldo mais negativo, agora a gente começou a ficar num saldo mais positivo. Então, por isso influencia diretamente na variação do volume armazenado do sistema Cantareira. Eu não sei se eu passei muito rápido algumas coisas. Se alguém quiser saber mais detalhes sobre algum gráfico ou tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu só quis ser mais rápida para dar andamento em relação à reunião. É isso, agradeço. Obrigado, Isis, pela apresentação. Acho que todos nós estamos aprendendo, né? Acho que talvez no virtual não dá para fazer reunião de 4 horas como a gente fazia, que ninguém aguenta ficar 4 horas aí olhando para a telinha, né? Mas obrigado, Isis. Temos 2 questões, se você puder ajudar aqui na resposta. A primeira, o Vicente Andel tinha pedido para fazer um questionamento, acho que uma dúvida. Vicente, por gentileza, Vicente. Estou aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, por favor. Tá ok. Bom, primeiro com relação à minha insistência sobre as médias, ela não foi apresentada ao final, tudo bem, não tem problema, mas quando você vai para aqueles pontos de controle, eu gostaria que a Isis me explicasse, se ela pudesse postar aquele comparativo onde ela faz os pontos de controle em relação à média, onde está tudo negativo, fora os 2 primeiros postos que estão verdes, vocês vão observar que ela ali cita em relação à média. Mais adiante, voltando, vocês vão ver isso. Eu insisto, porque eu até compreendo que essas dificuldades,
até receber a ordem de cima para mudar, mas é uma pena que a Câmara Técnica não se disponha a trabalhar mais. Não, volta mais. Aquela tabela, Iris, acho que é o segundo slide. Os pontos de controle, é onde você diz o que está vermelho, o que não está vermelho e tal. Aqui? Não, volta mais. Aquela tabela, acho que é o segundo slide. Isso. Tá. Por exemplo, o posto de captação em Valinhos está 20% abaixo da média. Que média? Média da série histórica. Do posto. Pronto. Quando a gente fala em gestão, a gente fala em ter as informações, não do ponto de vista de ter dados juntados. Você precisa ter uma análise desses dados. Então, quando você tem uma análise que está 20% abaixo da série histórica, de 1930, então, tem mudanças, você tem a construção... Desculpa, não sei de quando mas por isso que eu falo que o problema da média é um problema sério, gente. Sim. Você tem uma média sem o Cantareira, depois você tem a média com o Cantareira, depois você tem a média do Cantareira até 2004, depois você tem a média do Cantareira de 2004 a 2017, e depois você tem a média com o Cantareira de 2017 para diante. Essas informações, elas precisam ser apresentadas para que a gente possa entender o que está acontecendo, porque senão é um dado, tá? Tudo bem, fazer conta, ninguém erra em conta, né, no nosso caso, mas não se trata de conta, se trata de informação. Essa informação, trazendo a média lá para trás, eu insisto, ajuda pouco na nossa capacidade de gestão. A segunda questão, você mostrou o gráfico lá com relação ao ponto de controle em Valinhos. Por favor, leve o gráfico até lá também. O que ultrapassa os 12 dias, esse. Então tá aí, ó. Nós estamos, até o dia 1º de junho, nós estávamos no período úmido, porque eu posso dizer isso tranquilamente, o período úmido de 6 meses e o período seco de 6 meses é outro aperfeiçoamento que a gente vai ter que fazer lá no futuro. Isso não está correto. Mas para a Sabesp, para chegar a um acordo, se chegou a essa conveniência de que maio ainda é período úmido, o que historicamente não é verdade. Pois bem, mas não importa. O que importa é que maio é período úmido. Em sendo período úmido, a média a ser mantida no período úmido é 12, não são 10. 10 é a instantânea. Por quê? Porque você manter 12 o tempo todo exigiria um nível de controle e, eventualmente, de ineficiência na operação que levaria a que você não pudesse ter nenhum tipo de margem, mas o número é 12, não são 10. Né? Mas aqui é 12. Pois bem. Não, eu vou chegar lá, Isis, está correto. Eu acho que isso, com relação à transparência, eu quero dizer que o comitê continua nota 10, eu admiro. Né? A transparência é total, o problema é o olhar sobre as informações, mas a transparência é total. Não tem nenhum dado que não seja real, confiança de 100%. Pois bem, quando ultrapassa os 10, pelo que você mencionou, tem que ter, eu entendi que ultrapassou os 12 e os 10. Não, só os 12 ultrapassou. Então, perdão. Então, sigamos adiante, está tudo ok. O que eu ia dizer não tem o menor sentido, fica só a primeira observação em relação a que a gente aprimore as nossas informações, trabalhando com períodos médios distintos, para a gente poder compreender melhor qual é a nova dinâmica dos nossos rios. Em relação a essa informação que eu imaginei aqui, perfeito, desculpem por tomar o tempo de vocês. O Astor lembrou bem de uma questão que houve com o posto de Valinhos, que a gente estava achando estranho algumas informações desse posto. A gente pediu para
para a FCTH ir lá ver o posto, né? Ver o que estava acontecendo. E aí, quando eles foram fazer a vistoria, eles verificaram a diferença entre a medição do sensor e da leitura da régua, e eles fizeram um offset, um ajuste, né? E aí, do nada, né, o acompanhamento estava sendo feito, então, teoricamente, era para não ficar abaixo dos 12, e aí, do nada, com esse offset, baixou a vazão, então ficou inevitável de não alcançar esses 12. Mas eu reforço que só ficou abaixo da média dos 15 dias, média móvel de 15 dias. No caso da média diária, né, que é essa daqui, a vazão média diária não ficou abaixo do limite. Ela ficou dentro, né? Ficou dentro do limite definido na resolução. Agradeço ao Astor pela lembrança. Obrigado, Isis, Vicente. O Astor que nos dá a ilustre presença. O Astor está em férias, mas mesmo assim está contribuindo aqui. Agradeço ao Astor. Bom, né, gente? Acho que esse é um assunto que a gente tem discutido bastante. O Vicente tem trazido essa provocação. O GT Previsão do Tempo, o Jorge pode falar um pouco depois, nas questões meteorológicas, também tem feito muito essa discussão junto com o CIMEPAR, com os institutos de meteorologia, né? Porque isso não se aplica só à hidrologia, vamos dizer, né? À vazão. As questões meteorológicas também, e aí, vai precipitar ou precipitou mais ou menos que a média? Que média é essa? O fato é que os dados brutos existem, né? De maneira geral. A questão é como o Vicente disse, né? Ou seja, de que forma você extrai esses dados móveis. Não sei se o Vicente pôde participar, eu acho que foi na última apresentação, naquele evento que nós fizemos em maio, teste, o pessoal do consórcio fez uma apresentação em relação a, separando por décadas, né, as médias históricas. Depois até podemos compartilhar esse material se você não for ter acesso. E aí dá para trazer um pouco esse olhar que você colocou, ou seja, qual é o comportamento de uma determinada vazão num corpo hídrico, e se a gente fizer por décadas, ou juntando 2000 a 2015, enfim, o dado bruto está aí, e depois é possível fazer todos esses tipos de análise, seja para o lado meteorológico, seja para o lado mais hidrológico. E essa questão dos 12, a Isis lembrou bem, aí o pastor também, de fato a gente estava acompanhando bem de perto, a vazão estava em algo como 13, alguma coisa, acho que quase em 14, e aí quando houve a troca lá do sensor, despencou para 11 e pouquinho, né? Matematicamente essa vazão caiu, né? E aí foi nesse ponto, inclusive, que houve a abertura de 10 metros cúbicos por segundo para propiciar a retomada do patamar da regra de 12, da média de 15 dias, né? Então, é um pouco da discussão até que a gente tem feito em relação aos postos, da redundância de postos, né? Ou seja, porque a operação é feita com uma confiança total, né? Ou quase total, em cima da rede telemétrica, que, claro, melhorou e é muito confiável, mas ainda, às vezes, prega algumas peças como essa, e lembra que nós temos um tempo de trânsito até Campinas de 7, 8, 10 dias, e, portanto, a hora que se percebeu o problema, rapidamente, da quebra da regra, né, rapidamente se reagiu, mas tem um tempo de trânsito que leva para tudo isso acontecer, né. E aí eu pediria até, né, a Isis tem dado essa liberdade, aqueles que desejarem, inclusive, acesso a esses dados mais brutos, ou de repente alguma análise histórica com um período diferente, tenho certeza que essa situação está à disposição para ser demandada dentro de um tempo útil, viável, para fazer esse tipo de análise e de repente até a gente olhar. Até porque aquela tabelinha que o Vicente se referiu e que a Isis mostrou, que tem lá o vermelho e o verde, talvez, Isis, você possa até para ajudar nessa compreensão, porque ali não é série histórica 1930, ali é a série histórica do posto. Exatamente. Cada posto tem um tamanho de série. Tem posto com 20 anos, tem posto com uns 2 anos, e tem posto com, sei lá, 25 anos. Talvez, Isis, até para ajudar na próxima reunião a gente poder ter esse olhar, você colocar um pouco o tamanho da série histórica de cada posto, não sei se vai dar muito trabalho isso, ou no nosso boletim mensal a gente costuma até fazer isso. A gente coloca, eu posso inserir sim, não tem o menor problema. Porque aí talvez ajude um pouco essa compreensão que vocês mesmo têm colocado, porque a gente vai olhar um posto mais longo
E aí, de repente, vai ver que ele ficou abaixo. A hora que você olha uma série histórica mais curta, ele ficou acima, ou seja, claramente a série histórica mudou. Ou não, o comportamento ficou o mesmo, só mudou o patamar numérico. Enfim, acho que talvez ajude a gente a compreender um pouco essa tabela dos postos. Então, eu faria esse tweet na próxima reunião, se você puder trazer a série histórica daqueles postos, qual o tamanho de cada uma, né? Não, sem dúvida, eu posso fazer isso. E só falar porque, assim, vocês puderam observar que tinham poucas estações ali, né? A gente tem um número grande de estações e ele não tinham tantas. Por quê? Exatamente porque a gente, quando vai montar essa tabela, a gente procura por as estações que têm séries maiores, exatamente para ser mais representativa a média, né? Mas, sem dúvida, eu posso fazer isso. Eu trago na próxima reunião, eu trago sim. Com licença. Mas é uma questão, de fato, de buscar a informação, né, onde ela está. A informação está lá no site da agência, né, da sala de situação, e lá tem, nos boletins mensais, tem a quantidade de anos da série histórica de cada um dos postos. Está lá. Mas é bom, né, a ISIS completar, já que está fácil, na informação, na divulgação mensal da CTMH, a tabela dela, ela não custa nada, Ctrl+C, Ctrl+V, dá lá o número de anos que dá série histórica. Perfeito. Acho que ajuda na nossa discussão a hora de olhar essa tela, olhar ela completa, até para, talvez fique injusto dizer que o mesmo posto tem 20% a menos num ponto, 20% no outro posto. Se a série histórica for muito diferente, talvez essa relação numérica fique mais fácil de ser compreendida na hora que a gente vê o tamanho da série histórica. E outra coisa na questão da vazão, né, que esses postos, os principais, são extremamente influenciados pelas vazões de liberação lá do Cantareira, né? Então, a gente tem que estar sempre com um olho no gato, o outro no peixe. Tem que olhar o que está saindo do Cantareira com o que está acontecendo lá no posto. Isso que é... Ok. Obrigado, José César. Obrigado, Vicente. Obrigado a todos. E agradeço a Isis mais uma vez. Na próxima apresentação, acho que a cada apresentação a gente tem que se aperfeiçoado aí. E agradeço muito a Sala de Situação pelo apoio, não só nas apresentações. Todo dia a Sala de Situação tem nos ajudado aí uma série de informações. Obrigado, Isis. Eu que agradeço, Alexandre. Tá bom. Só aproveitando para lembrar que se alguém entrou depois, lembrar de registrar o nome, a entidade e escrever a palavra presente na frente para que a gente possa registrar a presença caso alguém não tenha feito isso lá no início da reunião, senão não recebe o jeton pela participação nos comitês. Brincadeira, mas para registrar a presença de todos vocês. Agora, para falar um pouquinho o outro lado, da chuva, né? Eu gostaria de chamar o Jorge Mercante, que é coordenador do GT Previsão, para mostrar um pouco para a gente o que aconteceu nesse final de semana, né? E um pouco as previsões, se são otimistas, pessimistas, e se o gráfico de consenso continua cinza ou ficou mais coloridinho nesse mês. Jorge, obrigado e, por favor. Bom dia a todos. Sim, a gente vai mostrar mais um gráfico daqueles de previsão de outros institutos também para comparar. E no final também eu vou poder esclarecer algumas dúvidas que o Vicente trouxe, até de forma oportuna, né? Até sugestões, eu pesquisei e vou esclarecer no final da apresentação. Fala, Jorge. Estou colocando a apresentação. Colocando a apresentação aqui. Você já está craque nesse negócio de apresentação, né, Jorge? É aqui que eu me enrolo. Tudo bem, Jorge? Senão eu coloco daqui a apresentação. Não, vou colocar daqui. Pelo amor de Deus, outra vez vocês impressionaram, eu demorei mais. Tá bom, nós vamos ficar quietinhos aqui aguardando, tá, Jorge? É mais produtivo eu apresentar daqui, tá? É mais produtivo. Nem que pegar um minuto, eu tenho a impressão que... Tranquilo, já silenciei todos os microfones, ninguém vai te passar. Apresentar a tela inteira. Tudo bem. É que o compartilhar fica mudo, né? Então esse que é o problema.
vendo aí agora? Tá, agora sim. Eu aprendi, gente. Por favor, só pôr em tela cheia aí, estamos te vendo e te ouvindo. Pronto. Aí, 30 segundos e estamos aqui com a apresentação. Gente, bom dia, então, mais uma vez. Nós temos aqui, ó, a foto de ontem. Isso aí é chuva, viu? Não é nem nuvem, não, é chuva. Tinha aqui uma frente fria aqui, já no oceano. E a de hoje mostra essa frente no oceano, deslocando mais ainda, e uma linha de estabilidade aqui no Paraguai. E, de fato, hoje de manhã choveu. Chovendo agora, inclusive, na região de Marília. Choveu em Viracopos às 10 horas. Em torno de 10 horas choveu em Viracopos, entre 9 e 10 horas. Ontem à noite choveu na casa do Paulo Tínio, que eu vi, estava lá na Chácara da Barra, né? Só lá que choveu. Bom, aqui, ó, a frente fria aqui no oceano, tá? Isso foi a foto de ontem, a carta sinótica de ontem. E hoje, ó, era previsto a partir de hoje. Uma frente fria lá aqui no sul da Argentina. Depois a gente vai vendo aí os próximos dias, não tem nenhuma frente fria prevista. No dia 13 vai entrar uma nova frente, que pelo que eu vi hoje, já na carta de hoje, vai se para o oceano também. Vamos para o meteograma. Meteograma, ó, esse aqui está prevendo uma chuvinha amanhã, muito pouco amanhã à tarde, só, mais nada dos próximos 3 dias. Mas já seguro que nós temos chance de ter chuvas isoladas hoje, até amanhã talvez. Por quê? A atmosfera está instável, nós não temos uma atmosfera estável, está instável. Está com umidade alta, está com vento às vezes de noroeste, de norte, ou seja, daí aqui embaixo você observa aqui a direção do vento. Ó. Esse vento aqui é o vento úmido, que vem da Amazônia. Pode ser que tenha algumas instabilidades locais, até chuva mais pesada em algum ponto aí. Isso aqui é o novo meteograma, é mesmo, igual aquele que vai mudar a carinha a partir do próximo mês. Chuva, ó, menos de 2 milímetros aí no dia 13, que é o branco aquele ali, tá? Isso aqui é o de 3 dias. Voltando aqui para os próximos 5 dias, um pouco mais de chuva entre o dia 13 e 14, talvez devido àquela frente fria que pode entrar. Bom, o CIMEPAR prevê. Mesma coisa, ó, um pouquinho de chuva hoje e um pouco de chuva no dia 14 e dia 15. Porque o modelo é o mesmo, o WRF, é o mesmo que o CPTEC usa. Isso aqui, ó, em barra tem essa desvantagem, parece que é muito, não é não, aqui na escala é 0,1, aqui 1 e pouco, tá? Agora vamos a resposta que o Alexandre pediu. O Alexandre me liga, acho que foi no domingo, Alexandre, sábado, você mandou uma mensagem, poxa, prefiro aí 1 milímetro, choveu 50 em Valinhos, 54, né? Eu, vou ser sincero, eu estou preocupado mais com a vazão prevista. Observe só, o CIMEPAR tinha previsto 5,4 no dia 7 de junho e deu 7,3. Isso é previsão 3 dias antes para Buenópolis e 3 dias antes para Atibaia, 13,2, 11,5. Para 7 dias antes, ó, o CIMEPAR previu 24,5 metros por segundo, deu 27,7. Ou seja, eles podem ter errado na chuva de véspera, mas aquela previsão hidrológica foi correta. E só se observarmos no mês de maio, vejam só, em Buenópolis, 20 dias tivemos previsão abaixo de 20% de erro. Ou seja, a vazão prevista 3 dias antes, em 20 dias foi inferior a 20% de diferença entre a prevista e a realizada. A Atibaia, praticamente, quase todas foram inferiores a 20% o desvio. E Valinhos, Atibaia e Valinhos, que é 7 dias de antecedência, em 26 dias o CIMEPAR acertou. O erro, quer dizer, a diferença entre a vazão observada e a prevista foi inferior a 20%. Isso é um acerto muito bom. Vamos ver agora a climática. Eu não vou passar a parte escrita, não. Só lembrando, então, o El Niño que interfere aqui para a gente é a diferença entre a temperatura do mar, né, da água do mar, em relação ao histórico, tá? Que, quando é positiva, quando é maior, né, é El Niño, quando ela é inferior, quando é mais baixa a temperatura, é La Niña. A gente observa aqui, ó, que praticamente está neutro, ó, tá um pouquinho acima da temperatura, você não leva, nem esquecer El Niño, é neutro mesmo a condição do mar, em relação a La Niña e El Niño. Você não tem nem La Niña nem El Niño à vista.
pelo menos esse mês, né? Você tem de maio. Agora, para os próximos meses, é previsto que essa neutralidade diminua e aumente a chance de laninha. E depois volte de novo o laninho no ano que vem. Laninha aqui, ó, significa, como eu já falei outras vezes, tempestade, vendaval em outubro e novembro. Porque o mar fica a frio ainda e a terra aqui, o continente, começa a receber uma insolação muito grande, começa a entrar num período de duração solar maior do dia, né? Então, dá os contrastes. Agora chegou onde o Vicente perguntou. Vicente perguntou sobre critérios, né? Eu havia falado o seguinte, volto a reafirmar. Quando eu pego 100 anos de dados, que é o caso lá de Piracicaba, é muito bom para entender mudança climática. Então, tipo, você para por 20 anos, 30 anos, vai comparando 30 a 30 ou 20 a 20, vai vendo que, por exemplo, lá no começo tinha geada aqui na região, temperatura abaixo de zero, garoa, hoje não tem mais, tá? Mas é importante ter essa base de 100 anos para entender mudança climática. Agora, para caracterizar o clima, que é a normal meteorológica, o que a Organização Mundial prevê? Que é 30 anos no mínimo. 30 anos realmente caracteriza um clima. Quando eu falo em clima, tem que ser pelo menos 30 anos. No último caso, 10 anos, quando não tem ser normal provisória, tá? E o que está fazendo lá o INMET? Ele tem duas séries históricas. Ele tem uma que você pode escolher no site, inclusive, quando você pede lá um dado, quando você quer comparar. Ou a série histórica de 1961 a 1990, ou então a série histórica de 81 a 2010. É isso que o INMET usa. O CPTEC, o INPE, não tem base, ele usa do INMET, tá? Então ele pode usar a base desde 61 até 2019. Os dados que o INMET tem. Eu não sei realmente, não consegui, o INPE é um lugar meio hermético, né? Precisa tomar algum contato. Segundo o CIMEPAR, eles usam essa base aí de 61 até 19, tá? Mas eu não tenho essa palavra oficial lá do INMET, tá? Eu pressuponho, pelo menos, que use para 30 anos. Quando é modelo, gente, modelo é diferente. Modelo, ele às vezes começa com uma série nova, ele vai se realimentando, por isso o modelo, quando é novo, falha muito. Eu lembro quando botaram aquele computador gigante lá no CPTEC, há uns anos atrás, os primeiros meses lá foi um desastre a previsão, porque a base de dados teve que ser refeita. Aqui que o Alexandre perguntou tanto, né? Ó, está previsto aqui, ó, neutralidade, tá? E aqui no sul de Minas, aqui na divisa conosco, abaixo da média. Mas tem outras previsões. Esse aqui é do INMET. O INMET, ó, se a gente pegar aqui na região, também está praticamente na média, tá? Um pouco abaixo, um pouco acima, ó. Essa região nossa do Cantareira, da CPCJ, tá? O modelo que, inclusive, esse modelo aqui entra naquele de consenso lá que o INPE faz junto com o INMET, tá? E, finalmente, desse Instituto Internacional, que é o que mais manja aí de modelagem, se observe que aqui também está um pouco abaixo da média, né? Pouco não. Um pouco abaixo da média, que aqui é 40, e para cá é mais abaixo ainda. Então, a tendência é de estar dentro da normalidade levemente abaixo da média. Essa que é a tendência. Em relação à chuva, podemos esperar chuva, hoje ainda, algumas chuvas esparsas aí, em algumas regiões da bacia. É isso aí, estou à disposição, se é mais uma pergunta. Ok, obrigado, Jorge. E traz aí também um pouco. Se quiser só tirar a sua tela, Jorge? Eu vou tirar. Tranquilo. Senão a gente vai acabar vendo seu saldo bancário aí e vamos ficar decepcionados com os nossos. Meu Deus, eu faço isso. Saiu? Saiu, obrigado, Jorge. Veja, né, acho que essa questão da meteorologia, o GT também tem se debruçado, assim, junto com os institutos, para essa questão de qual o tamanho da série histórica, ou usar a série maior, mas fazer observações também com alguns recortes no dado bruto, para que possa fazer esse tipo de comparação com média histórica. E o cenário para os próximos trimestres, né, em maio a gente tinha um cenário para maio, junho e julho bastante negativo, né, com chuvas aí esperadas de 40%, 60% abaixo da média histórica, né, da média histórica total. Para esse mês a previsão, veja que já mudou um pouquinho, diria que melhorou, né, que a tendência de neutralidade ou de chuvas um pouco abaixo, né, isso a cada mês, claro, é atualizado
vamos aguardar o próximo. O que se espera é, de fato, isso, né? Ou seja, chuvas na média para esse trimestre ou chuvas um pouco abaixo da média histórica. Jorge, quer falar alguma coisa? Deixa eu completar uma coisa. O Vicente colocou uma coisa interessante, sabe? Ele fala assim que ele pode, às vezes, pode não deve, trabalhar com a série a partir de fatos notórios. Por exemplo, entrada de Santa Cantarina, ou talvez a própria estiagem severa que tivemos em 2014. Então, vale a pena, Vicente, a gente pode trabalhar, a gente tem os dados, hoje com planilha de cálculo é fácil fazer. Fazer alguns recortes na média, sabe? Como for fazer média. Comparado com prévia ao Cantareira, após Cantareira, antes da crise de 2014, eu acho que vale a pena assim, a gente conversar mais um pouco sobre isso e tentar fazer esses recortes. A gente concorda. Mercante, muito obrigado pelo apoio. Isso é fundamental para análise, não é para nenhuma... É só para a gente entender, porque a hidrodinâmica desse rio, dos dois, mas particularmente do Atibaia, que eu conheço tão de perto, ela está alterada. E quanto mais a gente conhecer a partir dessas informações que você está mencionando também, a gente pode reagir melhor a essa situação. O Alexandre foi muito feliz. O Alexandre compreendeu exatamente o que a gente pretende com essas informações, que não é produzir tabela, como o Saad falou, mas é a de você produzir informações. O Alexandre, fico contente, Alexandre, você conduz muito bem esse processo tecnicamente de obter essas informações e o apoio do Mercante. É para isso, você, a partir de alguns dados, você vai comparando se mais informação antiga que ajuda a prever o futuro, ou às vezes te atrapalha na análise do que você pretende fazer, entendeu? Então é só isso, e obrigado, Mercante, concordo, parabéns pelo trabalho de todos, e em particular aí seu também, Alexandre, porque você compreendeu exatamente o propósito da produção de informação para essa Câmara Técnica, não é fazer tabela. Não, com licença. Por favor, Thiago, você está quebrando uma regra. Eu recebi um recado aqui que você está quebrando a regra. Você tem que escrever no chat lá a palavra, entendeu? E você não está. Mas dessa vez eu vou permitir você falar, tá bom? Não, é porque eu fui citado aí pelo Vicente. Pode falar. É só para lembrar, Vicente, que eu simplesmente falei onde estava a informação que você estava solicitando. Simplesmente isso. Não falei. E ainda falei que seria interessante que a Isis colocasse na tabela dela essa informação que você gostaria de ver. Só. Não falei que tem que fazer tabela, nada não. Mesmo porque eu faço a avaliação e interpretação dos dados, e não... Ok, obrigado aí por todas as contribuições. De fato, vamos avançar. Acho que é um trabalho coletivo, de muitas mãos, de muito tempo de história, e vai se evoluindo. Cada um vai dando as suas contribuições aí